Agora 8h22. Vida Acadêmica. Hoje é dia de conversar com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mariela. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. É ótimo falar com vocês toda quarta. Muito bom. Vamos lá, o tema de hoje, financiamento do ensino superior brasileiro, que até surgiu após a pergunta de um ouvinte, que nós já vamos ouvir a pergunta do Enivaldo Alves Silva. Olá, professora Mariela. Como ouvinte assíduo da Rádio Justiça, na última quarta-feira tive a oportunidade de ouvi-la falando a respeito do projeto Futurice. Muito interessante sua abordagem e observações. Surpreendeu-me, entretanto, a preocupação aventada por Vossa Senhoria com a possibilidade futura de cobrança de mensalidades por parte das universidades federais, fazendo entender que a gratuidade reflete o direito à educação assegurado pela nossa Carta Magna. Diante dessa dura realidade que enfrentamos há décadas e por uma questão de justiça, surge a pergunta, professora Mariela, para a nossa reflexão. Não seria mais justo os pais dos alunos da UNB, por exemplo, em sua grande maioria integrantes de uma classe social de privilegiados, entre aspas, basta dar uma olhada rápida no pátio de estacionamento, pagarem pelo ensino que recebem, indiscutivelmente o de melhor qualidade, em vez das famílias pobres pagarem por um ensino em universidades particulares, a grande maioria de qualidade duvidosa, algumas delas, como a senhora bem tem consciência, verdadeiros caça-níquel. Será que não seria mais justo isso? Nessa mesma linha de raciocínio, professora, poderíamos falar sobre a questão das cotas, mas deverá ficar, quem sabe, para outra oportunidade. Concluindo, sou engenheiro civil pela Universidade Federal de Alagoas, turma de 1972, com 71 anos bem vividos, dos quais 45 anos aqui em Brasília, com esposa e filha que se formou em Direito aqui mesmo na UNB, e sempre entendi que aqueles que podem e têm condições financeiras suficientes devem sim contribuir mediante mensalidades pagas às universidades federais. Agradeço finalmente pela atenção e aguardo, se for o caso, os seus argumentos. Muito obrigado. Vamos lá, Mariela. Tínhamos uma pergunta até um tanto quanto maior, mas a gente deu uma reduzida e você pode responder, então? Sim. Posso sim. Primeiro quero agradecer, viu, Sérgio, essa oportunidade que a Rádio Justiça dá de a gente também interagir com os ouvintes e trazer temas a partir das inquietações desses ouvintes. Eu fiquei muito feliz com a pergunta que nos chegou, porque nos dá a oportunidade de esclarecer mais os nossos pontos de vista. Também quero dizer que a forma como esse ouvinte aborda o tema, né, discordando da minha opinião, é uma forma muito elegante. Eu confesso que se todo mundo que tem uma opinião que discorda abordasse a discordância dessa forma elegante, o mundo seria bem melhor, Com certeza. Bom, a pergunta dele surge porque eu falei do Futurice na semana passada, né? Que Exato. É uma proposta nova do governo federal de gestão e administração das universidades públicas. Inclusive, antes de respondê-lo, eu só quero lembrar as pessoas que o Futurice, a proposta que está em consulta pública, o prazo foi prorrogado até o fim do mês. Então dá para as pessoas entrarem lá pelo Google em Futurice, consulta pública, e entenderem um pouco mais a proposta do governo para as universidades. Bom, em relação a essa ideia, né, de que a solução das escolas superiores para aumentar a qualidade e tal, é que as pessoas possam pagar por elas, né? Quem puder paga, quem puder não paga. Bom, Sérgio, esse tema é mais complexo do que só isso, do que só acreditar que quem puder paga, tudo bem, quem não puder não paga. Por quê? Porque tem questões constitucionais que impedem essa cobrança de mensalidades, tem uma questão também relacionada à equidade, né, que é tratar de forma desigual as pessoas que são desiguais, e inclusive tem algumas questões relacionadas ao sentido disso, se será que resolveria que cada aluno cobrasse, se tivesse uma mensalidade para determinados alunos, que tanto de verba se teria. Porque o que a gente tem que lembrar é que todos nós já pagamos as universidades públicas brasileiras, né? Com o nosso imposto,
né? Eu falo assim, não existe essa coisa do dinheiro público. Dinheiro público, não. Dinheiro do contribuinte, que pagou já para ter serviços de qualidade, para ter educação de qualidade. O que acontece, assim? Achar que só, então, que as pessoas paguem, né? Quem puder paga, quem não puder não paga na universidade, pode mascarar um problema de base, que é o acesso à universidade, que se dá hoje por meio do Enem, né, ou dos vestibulares, mas enfim, que revela a desigualdade do ensino básico no Brasil, né? Quando a gente pensa, por que as pessoas que estudam nas melhores faculdades privadas é que entram na Universidade de Brasília, por exemplo? Por que essas pessoas é que têm acesso? Porque elas tiveram um ensino de mais qualidade. Então, achar que vamos tentar fazer com que alguns paguem, outros não paguem, não resolve esse problema, que é um problema de base, que é do acesso. Essa proposta do ouvinte, de quem puder mais, paga mais, né? E quem não puder, não paga, ela exige um estudo mais aprofundado, porque, imagina, como é que seria o pagamento disso? Será que os alunos não iriam ter uma diferenciação também, né? Tanto aquele aluno que entrou e vai dizer, eu entrei porque eu paguei, e não eu entrei porque eu tenho direito, porque todos nós já pagamos aquela universidade, enfim, é um tema que dá para a gente explorar bastante. Eu fiquei bem feliz com essa pergunta. Está certo, Mari. Agradecemos ao nosso ouvinte, Enivaldo Alves Silva, que mora em Brasília, engenheiro civil. Mas, Mari, há previsão dessa cobrança de mensalidade nas universidades brasileiras ou não? Não, Sérgio, não existe essa previsão de cobrança nas universidades públicas brasileiras. Para graduação, não existe, né? Para fazer um curso de graduação, não existe. Só que, para pós-graduação, isso será, sim, uma possibilidade de acordo com as declarações que a gente tem visto do atual ministro da Educação. Inclusive, tem algumas universidades públicas, Sérgio, que já cobram especializações, porque existe já uma prerrogativa para se cobrar da pós-graduação, que a gente chama de lato sensu, né, uma especialização. E é interessante pensar, assim, o ouvinte fala, né, a grande maioria dos alunos das universidades federais são de alta renda. Bom, tem uma pesquisa da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIF, que mostra que 70% dos estudantes das universidades federais são de baixa renda, sabe? Então, a ideia, até onde a gente consegue compreender desse atual governo, é que não seria toda a pós-graduação que seria paga, mas sim aquela que teria alguma visão de mercado, alguma que tenha um fundo mais voltado para o mercado, ela seria paga, porque, segundo o atual governo, as universidades precisam, como eles falam, diversificar a fonte de receita delas, né? E aí, no futuro, se tem essa possibilidade, inclusive de alienar os bens imóveis da universidade, enfim, que são coisas que aí a gente já questiona, porque no projeto aparece tudo muito vago, muito, não está muito definido, assim, o projeto está bastante vago, e por isso, mais uma vez, eu convido as pessoas a entrarem na consulta pública, que foi prorrogado o prazo, e se inscreverem. Mari, outros países cobram pelo ensino superior? Então, a gente tem uma pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico que diz o seguinte: eles analisaram 29 países que têm renda mais alta, né? Em 9 deles, as universidades são totalmente gratuitas na graduação. Em 4 deles existem taxas anuais, por exemplo, Portugal, geralmente taxas em torno de $1.400. Inglaterra, em torno de $11.700. Os Estados Unidos, por exemplo, né, que as pessoas adoram, né, falar, vamos ser como os Estados Unidos. No Brasil a gente tem meio que uma síndrome, que eu falo, síndrome de vira-lata, né, assim, de achar que o norte-americano, que é tudo melhor e maravilhoso. Mas nos Estados Unidos, se você for pagar integralmente para estudar em Harvard, por exemplo, você vai gastar em torno de $45 mil por ano, sabe? Fora as taxas da universidade, que são taxas de livros, enfim.
É claro que em Harvard, por exemplo, existe uma política de bolsas, né? Bolsas se você tem baixa renda, se você comprova isso, até tem aquela deputada, acho que a Tabata Amaral, estudou, não sei, acho que foi em Harvard, né? Enfim, com bolsa, etc. No MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, que todo mundo também adora comparar e tal, é uma universidade de referência, né? Mas, assim, um custo total de um curso lá, por exemplo, anual, é em torno de $48 mil. Então, enfim, existem universidades, as universidades fora, boa parte delas cobra sim. E daí é o que eu defendo, mais uma vez, que o Brasil seja um diferencial e que continue mantendo esse diferencial de uma educação pública gratuita. O que a gente tem que pensar é como é que a gente faz para que as pessoas que têm uma renda menor consigam acessar. Eu acho que o governo já tem feito os governos anteriores já fizeram algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, as cotas para as pessoas de baixa renda, as cotas das pessoas das universidades, dos colégios que não são colégios privados, que são colégios públicos, para tentar diminuir um pouco essa distância entre quem acessa a universidade, né, quem chega à universidade. Mas, respondendo essa pergunta, então, né, tem outros países que sim, cobram o ensino superior. E aqui no Brasil, se as universidades começassem a fazer essa cobrança de mensalidade, quanto o orçamento dessas universidades poderia aumentar? Olha, Sérgio, eu encontrei um levantamento no site da Unicamp que mostra, assim, que, por exemplo, na USP, né, as mensalidades não cobririam nem 8% do orçamento da universidade. Porque, e na USP, né, nessa universidade, a Universidade de São Paulo, a renda familiar de quase metade das pessoas que entram na universidade é de até 5 salários mínimos. Então, imagina, uma pessoa com uma renda de até 5 salários mínimos, qual é que ela vai pagar para estar numa universidade, né? Se a gente for pensar que o orçamento da USP para esse ano é de 5,7 bilhões, se a gente fosse dividir esse custo pelo número de alunos, isso é impagável, né? E, na verdade, a universidade ela não trabalha só com ensino, também trabalha com pesquisa, trabalha com extensão. E, mais uma vez, é claro que o dinheiro, né, que o governo investe na universidade, ele não é só para pagar o custo por aluno, né? É para pagar também toda a estrutura, a pesquisa, as atividades de extensão, os cursos, os custos fixos da universidade, né? Que é a conta de água, de luz, etc. Enfim, eu entendo que acreditar que cobrar mensalidade é o caminho, não vai ser o caminho, porque se começa a cobrar mensalidade, as pessoas que já têm dificuldade em acessar, as pessoas de baixa renda, aí que elas não vão acessar mesmo. Fica nesse impasse, né, sobre como as universidades podem se manter ou não. Sim. E, na verdade, eu entendo que pode existir algum meio termo, né, de, por exemplo, assim, né, umas pessoas cobrarem a mais, como o ouvinte coloca, né, quem pode mais, quem pode paga, quem não pode não paga. Mas aí eu acho que é preciso muito estudo para tentar entender qual vai ser o impacto disso no próprio cotidiano da universidade, sabe, Sérgio? E pela minha experiência, assim, eu estudei na Universidade Federal de Viçosa e quando eu estudei lá, eu entrei em 2001 na universidade. Lá, muito antes dessa política de cotas dos governos federais e tal, lá metade das vagas era destinada para quem vinha da escola pública. E eu estudei o ensino médio numa escola privada, né? E se lá tivesse esse esquema de, por exemplo, quem vem da universidade privada paga, eu não conseguiria entrar nessa universidade. E é uma universidade que eu considero, ela é uma referência, porque ela não tem só essa política para o estudante, ela também tem política não só para que ele entre, para o aluno veio da escola pública entre, mas que ele permaneça ali. Então ela tem alojamento estudantil, eu morei no alojamento estudantil a maior parte da universidade, ela tem uma política de bolsas de alimentação no restaurante universitário, então eu também fui bolsista de alimentação, enfim, são políticas que eram dessa universidade, tem algumas outras universidades no Brasil, eu sei que a UNB tem um alojamento, a Unicamp também tem alojamento, enfim, mas porque tem que pensar nisso também, né? O aluno ele vai entrar e como é que ele vai se manter ali dentro.
Mariela Oliveira, pesquisadora e jornalista, hoje no quadro Vida Acadêmica, falando sobre o financiamento do ensino superior brasileiro. Muito obrigado pela participação, Mari, e até a próxima semana. Eu que agradeço, Sérgio. Até a próxima. Tchau, tchau.